Meridional, nós cuidamos bem de você. Hospital Meridional, gente de bem com a vida. Hospital Meridional, gente de bem com a vida. Hospital Meridional, único do estado com acreditação internacional. Desde 2001, o Grupo Meridional vem promovendo as maiores conquistas da medicina capixaba. Primeiro hospital certificado pela ONA, é referência em transplantes e neurologia e o único com acreditação internacional. Agora, toda essa avançada qualidade médico-hospitalar chegou ao norte do estado. Hospital Meridional São Mateus, os mais modernos centros de oncologia, cardiologia, neurologia e hemodinâmica se integram em um hospital completo. Hospital Meridional São Mateus. Começa aqui uma nova história na medicina do estado. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Rafael, sou médico infectologista do Hospital Meridional. Gostaria de dar as boas-vindas a todos. Sejam bem-vindos a este evento, sejam bem-vindos à comemoração ao Dia Mundial da Sepse. É com imenso prazer que tenho a honra de recepcioná-los hoje neste evento. E nesses minutos iniciais, eu gostaria de destacar a importância do que nós estamos fazendo aqui hoje. A importância de vocês deslocarem-se do seu local de trabalho ou deslocarem-se de suas casas ou nos acompanharem pela transmissão para guardar um tempo e lembrar dessa doença, dessa síndrome muito importante chamada sepse, que pode estar presente na vida de vocês tanto quanto profissionais de saúde ou quanto como pessoas potencialmente que podem potencialmente desenvolver uma infecção ou eventualmente uma sepse, ou profissionais de saúde que podem ajudar esses pacientes a curarem, a sobreviverem a este importante evento. Como muitos de vocês já sabem e como verão ou virão hoje aqui nas nossas apresentações, essa doença é de extrema importância em nossas vidas. É importante porque é uma entidade de elevadíssima mortalidade. Quando olhamos para o panorama mundial, vemos uma mortalidade muito grande, acima de 50% dos pacientes que desenvolvem sepse grave. E, infelizmente, esse é o cenário brasileiro também. Então, de cada 2 pacientes que desenvolvem uma sepse grave, um deles não sobreviverá a esse evento. E a importância de lembrar dessa entidade, dessa doença, é podermos prevenir essa morte, justamente, ou ajudar esse paciente a sobreviver a essa doença. Vamos lembrar aqui um pouquinho dos dados brasileiros. Hoje são estimados em 400 mil casos de ocorrência de sepse grave no Brasil. E desses 400, e espera-se que desses 400, cerca de 240 mil morram de sepse.
São muitas vidas perdidas por uma doença potencialmente prevenível, potencialmente tratável, curável. É tão importante que motivou a formação de organizações mundiais de educação e prevenção e ajuda no treinamento de profissionais para reconhecer e tratar sepse. Cabe destacar aqui o papel na América Latina do Instituto Latino-Americano de Sepse, que é um do qual o Hospital Meridional é um dos hospitais parceiros no Brasil, e que promoveu ou que incentivou a ocorrência deste evento aqui e em diversas outras cidades, hospitais públicos e privados do Brasil. Também por causa da importância disso foi criado este evento, né, o Dia Mundial da Sepse. Em sintonias com hospitais do mundo inteiro, o Hospital Meridional promove hoje este evento, que é grandemente enobrecido pela presença de vocês fisicamente ou acompanhando pela nossa transmissão. Sem me prolongar muito mais, gostaria de dar as boas-vindas aos palestrantes que disponibilizaram um pouco do seu tempo para estudar ou para passar um pouco da sua experiência no atendimento à sepse, nas várias áreas relacionadas a isso dentro da atividade de saúde. Então, vocês verão a seguir alguns casos, alguns colegas passando um pouquinho da sua experiência para nós. E, finalmente, gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês e desejar que aproveitem ao máximo essa experiência, a experiência de nossos palestrantes, e, ao final deste evento, tenham despertado a inquietação que podemos resumir na frase tema da nossa campanha, que é: pense, pode ser sepse? Isso poderá salvar a vida do paciente a que nos dedicamos. Obrigado. Passo a palavra agora a Girlane, ela é enfermeira da nossa UTI e vai falar um pouco do ponto de vista da enfermagem. Bom dia a todos que nos acompanham aqui nesse momento no auditório e a você de casa também que nos acompanha através dessa transmissão. Bom, meu nome é Girlane, sou enfermeira, me formei em 2004 pela FAESA, sou pós-graduada com enfermagem e auditoria, enfermagem em UTI cardiológica e UTI adulto. Atualmente, trabalho na UTI geral do Hospital Meridional. Vou falar um pouco para vocês da atuação da enfermagem no diagnóstico e no tratamento da sepse, que muitas vezes, até mesmo nós da enfermagem, acha que não somos tão importantes como vocês vão ver aqui. Por quê? Porque nós e vocês estão com o paciente 24 horas por dia e durante a noite o tempo todo. O médico passa, ele vai avaliar o balanço hídrico, a prescrição, vai examinar o paciente, mas quem está ali diretamente com o paciente somos nós. Então, a nossa contribuição é de suma importância. Coloquei aqui para vocês, sepse é tempo. Então, o paciente com o quadro de sepse vai depender disso aqui, do tempo. O tempo que eu vou levar para diagnosticar, o tempo que eu vou levar para coletar os exames, o tempo que eu vou levar para tratar com antibiótico adequado. Se eu não tiver isso aqui, tudo que será feito com o paciente pode vir a ser perdido, porque esse paciente pode vir a piorar. Então, coloquei aqui para vocês uma definição, não me aprofundando muito, porque posteriormente a doutora Diane e os outros colegas vão estar falando mais a fundo a respeito deste assunto. Sepse é um conjunto de manifestações graves em todo o organismo produzidos por uma infecção. A infecção pode estar localizada em apenas um órgão
E, através dessa infecção em um órgão apenas, o organismo ele vai causar uma inflamação na tentativa de combater o agente infeccioso. Então, é o que acarreta todo aquele processo de febre, calafrios, diminuição do débito urinário. Então, às vezes, não é uma infecção somente generalizada, mas pode começar, e muitas vezes começa de um simples foco. Aqui, como exemplo, eu coloquei o pulmão. Essa inflamação pode vir a acometer vários outros órgãos do paciente, né, que seria a falência múltipla de órgãos. E aqui eu coloquei para vocês alguns dados do ILAS, que, assim, é preocupante, muito preocupante, né? A gente estava até conversando antes que a sepse é a principal causa de morte, né, nas unidades de terapia intensiva. Ela chega a ocupar 25% dos leitos de UTI, então a ocupação é muito grande. E nós temos uma mortalidade no Brasil chegando de 65%, né? Então, é uma porcentagem muito grande, e no mundo ela gira em torno de 30% a 40%. Esses dados foram gerados pelo ILAS, né? Então, é uma porcentagem enorme, é uma doença que mata, e muitas vezes silenciosa, às vezes pelo fato de eu não ter diagnosticado, não ter prestado atenção nesses sintomas que esse paciente apresentou. É uma doença que causa um custo muito grande, tanto para o hospital público e privado, porque são usados medicamentos caros, que a nossa farmacêutica vai estar falando. Se esse paciente ele for por uma UTI, precisar de procedimentos invasivos, como catéter central, catéter de Swan-Ganz, PAM, então tudo isso gera um custo muito grande. Então, a sepse, hoje, é a principal geradora de custos no setor, nos hospitais públicos e privados. Pode voltar. É isso, obrigada. O paciente séptico é um paciente com CIRS de origem infecciosa. Lembrando que a CIRS pode estar presente também sem a sepse, né? Que são nos casos de paciente pós-trauma, queimaduras, pancreatite e no pós-operatório de cirurgia cardíaca. Então, temos que ficar muito atento a isso aqui, que a CIRS nem sempre vai estar presente com a sepse. Aqui coloquei algumas manifestações clínicas, né, que vai depender do sítio de infecção, são variações diferentes, lembrando que os sinais clássicos vão ser a febre, diminuição do débito urinário, taquicardia, hipotensão. Então, vem aqui uma coisa que nós achamos assim insignificante, que é o quê? Aferição dos sinais fetais. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, às vezes, pode ser que passe, né, na cabeça de alguém que, quando for verificar sinais vitais do seu João, que está lá no andar, eu tenho 10 pacientes para verificar sinais. Só que eu estou com preguiça, mas ele está bem. Vou colocar lá uma temperatura de 36, uma frequência cardíaca, vamos colocar lá de 50, e eu não fui ver o seu João. Sendo que o seu João, ele está fazendo febre, está fazendo taquicardia. E aí, quando o médico olhar o meu balanço hídrico, ver que eu anotei lá, ele vai falar, seu João está bem, não está com febre, não está com hipotensão, está urinando muito bem, porque eu vi aqui que o funcionário colocou que tem diurese presente, e na realidade não foi isso que aconteceu. Então, sinais vitais, apesar de algumas pessoas acharem que não é importante, mas porque é através disso aqui que o médico vai começar a acender a luzinha. Opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. Está fazendo febre, está urinando pouco e está hipotenso. Vamos escolher o protocolo de sepse?
Aí que vai começar a acender a luz. Mas não se preocupe, não, porque se não for, beleza. Mas se for, nós temos que dar andamento, temos que, de repente, levar esse paciente para a UTI. E, muitas vezes, quando isso é diagnosticado muito tarde, esse custo vai aumentar e esse paciente pode vir até a falecer. Então, muito cuidado com isso aqui. Às vezes, uma simples temperatura, uma simples diurese, uma pressão que eu deixo de anotar ou que eu invento um valor, isso aqui vai me causar uma vida. Então, vamos ficar atento a esses registros. O reconhecimento precoce dos diferentes aspectos clínicos relativos, a sepse, pela enfermagem, é de vital importância para as definições rápidas dos planos terapêuticos. Então, é como eu falei, a enfermagem que está diretamente com o paciente, que vai sinalizar para o médico. Lá na UTI, temos os técnicos, né, responsáveis pelo paciente, e o médico geralmente deixa prescrito antitérmico a critério médico. Mas se o técnico de enfermagem não sinalizar que o paciente fez febre, se o enfermeiro não verificar esse balanço hídrico, não alertar para o médico que o paciente está fazendo febre, quando nós formos ver, já vai ser tarde. Então, volto mais uma vez. A enfermagem é de suma importância no diagnóstico precoce da sepse. Aqui eu coloquei algumas indicações, né, nas primeiras horas, o que esse paciente vem apresentar. Ele apresenta febre, calafrios, hipotermia, leucocitose, disfunção orgânica e instabilidade hemodinâmica. A febre, né, é fácil de diagnosticarmos através da ferição, né, da temperatura, hipotermia também, leucocitose, o médico que vai estar analisando os exames, mas o enfermeiro pode também estar atento a isso aqui. Doutor, o senhor deu uma olhadinha lá no exame do paciente? Eu acho que o leucócito dele subiu um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha juntos? Então, é trabalhar em equipe. Disfunção orgânica. Paciente parou de urinar. Paciente não urinou nada hoje. Ah, mas eu não vou falar, não, porque senão vou ter que passar sonda. Não estou com vontade, não. Então, gente, pensar no paciente. Doutor, o paciente não está urinando. Se não for sepse, beleza, vamos fazer um volume e o paciente vai melhorar. Mas não vamos deixar de fazer a nossa prevenção, porque nós estamos ali para prevenir antes que aconteça. O tratamento da sepse, nós temos aqui no hospital o protocolo de sepse, né? Nesse protocolo, após solicitação médica, nós temos o prazo de 1 hora. Dentro dessa 1 hora, nós vamos ter que colher os exames que o médico solicitou. Vou falar bem superficial, porque o nosso colega do laboratório vai se aprofundar. Mas, normalmente, são o quê? Culturas, lactato, né, o lactato arterial. Antes de entrar com antibiótico, eu tenho que colher isso aqui. Normalmente, são 3 amostras de sítios diferentes. Lembrando que, se o paciente estiver com catéter central, não poderá ser colhido, a não ser que o médico fale, eu quero uma coleta do catéter. Aí sim, mas fora essa orientação, teremos que colher de sítios diferentes. Colhemos as hemoculturas, identificamos, colhemos lactatos, identificamos. Vamos até a farmácia, o médico nesse momento já prescreveu o antibiótico, vamos administrar o antibiótico. Administramos o antibiótico, nós vamos aguardar os resultados do exame, né, que o médico vai estar acompanhando. Após o resultado do lactato, que normalmente são 30 minutos após coleta, o médico vai definir se será preciso reposição volêmica, vamos manter saturação desse paciente em torno de 95% ou acima.
A PVC dele tem que ser mantida entre 8 e 12. Ventilação. Se necessário, colocar um catéter, uma máscara, ou até mesmo intubação orotraqueal, o médico que vai definir. Mas, a princípio, temos que fazer isso aqui. Colher os exames, entrar com antibiótico em tempo hábil. Encaminhamos o material, vamos continuar verificando os sinais desse paciente, porque não quer dizer que foi feito isso tudo e que ele vai ficar lá, vai melhorar. Nós temos que avaliar a resposta, como que estão os sinais, está urinando. Nesse intermédio, o médico já avaliou os exames colhidos, não as hemoculturas, né, que demoram um pouco mais, mas os demais exames já foram avaliados e ele vai definir conduta, o que vai ser feito com esse paciente. Ações de enfermagem. Então, a enfermagem, como eu falei desde o início, ela tem que identificar precocemente os sinais e sintomas. Ah, mas não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade do médico. Não, a responsabilidade é nossa, o paciente é nosso. Então, podemos sim identificar os sinais e chegar para o médico e trocar uma ideia com ele. Doutor, o paciente não está bem, o seu José tem 91 anos, ele está desorientando, a família falou que é assim mesmo, mas eu acho que não é assim mesmo. Porque desorientação também é um dos sinais e que acaba confundindo, porque os pacientes idosos, principalmente pacientes internados em UTI, eles costumam ficar confusos. E aí o que faz? Ah, doutor, ele está agitado. Então o médico só sabe que ele está agitado. Vai pedir para fazer o quê? A medicação para acalmar esse paciente. E aí a gente não se atenta que esse paciente pode estar iniciando um processo de sepse. Então, muito importante, ficar atento ao paciente que nós estamos acompanhando, ficar atento aos sinais e sintomas desse paciente, porque o que está acontecendo com ele não é à toa. E a enfermagem, ela também contribui muito com as boas práticas. Através das boas práticas, nós estamos prevenindo essa sepse no paciente. Como que eu posso prevenir? Meu paciente está na UTI, ele está em uso de respirador. E esse respirador, ele contém, como que eu vou explicar aqui para alguns que não conhecem? Ele tem aquela traqueia, né, que é conectada ao respirador, que aquilo ali não pode ficar jogado em cima do paciente ou abaixo do paciente. Porque quando eu suspender, todo o condensado que está ali na traqueia vai entrar no tubo ou na traqueostomia. E ali vai estar levando infecção para esse paciente. Então, juntamente com a equipe, com a fisioterapia, com os técnicos, com o enfermeiro, vamos estar avaliando isso. Olha só, Gerlane, eu passei ele no box, o paciente está com o respirador todo para baixo. Eu não vou fazer nada não, porque o paciente não é meu. Não, o paciente é nosso. O que nós vamos fazer? Vamos deixar o braço do ventilador elevado, fazendo com que esses condensados não entrem no tubo ou na traqueostomia do paciente, que com esse simples ato nós vamos estar evitando uma infecção nesse paciente. Cabeceira do paciente, angulação acima de 30 graus. Lembrando que, nos casos de pacientes neurológicos, né, nós vamos avaliar essa angulação. Mas o paciente não é neurológico, não fez nenhuma cirurgia neurológica. Eu tenho que manter esse paciente com a cabeceira elevada. Porque pensa, você deitado dia e noite, cabeça baixa, não faz mais nada, levanta da cama, não anda. Então, isso vai acumular secreção. Isso vai fazer com que, se o paciente estiver em uso de sonda nasentérica, ele possa vir a broncoaspirar. Então, muito atento a isso aqui. Doutora Diane, que vai estar falando depois, ela chega na UTI já olhando as cabeceiras, né? Então, quando eu ficava de manhã, eu já passava olhando todo mundo, que chegava lá, estava tudo de cabecinha baixa. Então, vamos ficar atento com isso aqui, que essas simples ações vai evitar que esse paciente evolua para uma infecção grave. Nós temos também como prevenir, através da realização de curativos de punções na técnica,
Porque, infelizmente, a pessoa acha que o médico fez a punção com capote, máscara, gorro, luva estéreo, porque ele achou que deveria, porque na hora que ele vai dar banho, ele já aproveita, arranca o curativo, já faz de qualquer jeito. Então, gente, curativo de punção de catéter central tem que ser realizado na técnica. Colocar máscara, luva estéreo, material estéreo, usar clorexidine, cobrir na técnica certa, datar, identificar esse curativo. Se eu presenciei qualquer tipo de secreção, qualquer tipo de hiperemia nesse catéter, eu vou estar comunicando para o médico assistente. Os equipos também têm que estar datado e sinalizado, principalmente os equipos de catéteres centrais. Proteger os acessos durante a realização do banho. Por que eu coloquei isso aqui? Porque, infelizmente, passa, né, em algum momento que, durante o banho, eu posso tirar aquele curativo, como é um curativo simples, eu posso aproveitar e lavar também, né? Não passa na cabeça de ninguém aqui presente, nem quem está nos acompanhando em casa, né? Mas, então, isso aqui não pode acontecer. Não pode retirar o curativo na hora do banho e aproveitar e lavar tudo junto. Como eu falei, aquilo ali foi um procedimento estéril, é um procedimento invasivo. Aquele catéter é central. Então, durante o banho, o que a gente vai fazer? Vai proteger esse curativo, não molhar. Depois do banho, o enfermeiro responsável ou o técnico, né, pode estar realizando esse curativo na técnica correta. De preferência, o enfermeiro, tá? Em alguns casos, pode ser que seja realizado pelo técnico capacitado, com autorização do enfermeiro presente no momento. A respeito das sondas de demora, muito cuidado. Temos que manter a bolsa de coletora sempre abaixo da bexiga. Vai transportar o paciente, clampa a sonda, porque senão aquela diurese que está na bolsa, apesar de ter uma válvula antirrefluxo, mas tem diurese ali no trajeto do coletor, essa diurese ela pode voltar e causar uma infecção urinária. Sempre quando for esvaziar a bolsa, clampar, não deixar essa bolsa encostada no chão, né, sempre acima do chão. Deverá ser fixada corretamente conforme gênero, né? Se homem, manter fixação suprapúbica, se for mulher, na virilha. Atentar-se, porque em alguns casos já aconteceu, essa sonda ela dobrar, o paciente não está urinando, não está fazendo volume, e quando nós fomos ver, estava dobrado. Então, muito cuidado nessa fixação também, e está avaliando o paciente como um todo. A respeito do esvaziamento da bolsa coletora, geralmente, em UTI são de 2 em 2 horas, mas no andar eu não sei como que procede, mas vai ser realizado conforme a rotina de cada setor. Muito importante que essa bolsa ela não fique cheia de extravasar, porque vai refluir urina e vai causar infecção nesse paciente. Os antibióticos, depois de feito isso tudo, né? Colhi os exames, encaminhei para o laboratório, iniciei o meu antibiótico, realizei as minhas boas práticas, evitei que esse paciente desenvolvesse uma infecção. Esse antibiótico que foi prescrito anteriormente, lá na entrada do paciente, ele tem que estar dentro do prazo estabelecido. Então, muito cuidado, porque aqui nós recebemos pacientes do andar. Então, o paciente iniciou o protocolo de sepse às 7 horas da manhã. Só que ele desceu para mim na UTI por volta de 11 horas. E o médico prescreveu antibiótico. Saiu o horário padrão, né? Como nós sabemos pelo MV, sai o horário padrão. Eu não me atentei, acabou passando despercebido. O antibiótico que era para ter sido feito às 13 horas não foi feito. Então, vai ser feito 21 horas de acordo com o horário do MV, como exemplo.
Então, muito cuidado com isso aqui. Paciente transferido de outro setor, estar atento ao reaprazamento desses antibióticos e sempre administrá-lo no tempo pré-estabelecido. E manter a monitorização de sinais e sintomas depois de tudo realizado nesse paciente, que, como eu já falei, esse paciente ele pode apresentar uma melhora significativa, também como uma piora. Então, vamos ter que ficar de olho e monitorando esses sinais e sintomas dele. Sepse, a cada segundo morre alguém de sepse. Então, como já foi dito por Dr. Rafael, já falei no início, sepse mata. E, às vezes, até por desconhecimento nosso. A gente estava lendo que as pessoas elas conhecem mais e têm mais conhecimento sobre infarto do miocárdio do que sepse. Então, vamos divulgar, vamos trocar ideia entre setores. Eu estou com dúvida, o que você acha? Paciente pode ser sepse, pode não ser. Não tenha vergonha de conversar com o médico. O médico que trabalha conosco, ele é nosso parceiro. E nós somos uma equipe. Então, temos que trabalhar juntos, porque o nosso principal objetivo é o mesmo, é sempre o paciente. Então, vamos parar a sepse e salvar vidas, que é o que nós temos que fazer. Era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigada a todos presentes e a todos que nos acompanham em outros locais. Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou farmacêutica aqui no Hospital Meridional e eu vou falar um pouco da participação da farmácia, do farmacêutico, no tratamento da sepse. Nádia, pode passar para mim, por favor. Bom, ficou um pouquinho desconfigurada aí, mas as setinhas ficaram fora do lugar, mas não tem problema não. Bom, como etapa principal, né, como participação da farmácia, eu coloquei a aquisição. Por quê? O que é o processo de aquisição? Sabemos que temos que ter medicamentos para tratar os diversos tipos de doenças que encontramos no hospital. Como falado, sepse é uma doença tratável, curável, muito perigosa, e ela tem que ser identificada o quanto antes. Então, nós temos que adquirir os medicamentos. No caso da sepse, qual é o medicamento principal? São os antibióticos que são usados para tratar a sepse. Então, a partir do momento que o almoxarifado, que também pertence ao setor de suprimentos, juntamente com a farmácia, adquire o medicamento, o antibiótico, esse antibiótico ele chega ao hospital e é disponibilizado às farmácias. Nesse momento, a gente tem o medicamento disponível nas farmácias para ser dispensado assim que necessário. Então, como a Girlane falou, o Dr. Rafael também comentou, a importância da dispensação o quanto antes desse antibiótico para iniciar o tratamento o mais rápido possível. Então, nós, como farmácia, temos que garantir a dispensação do antibiótico na primeira hora do diagnóstico. Por que isso é importante? Isso reduz a mortalidade. Quanto mais rápido eu identifico, diagnostico a sepse, começo a tratar ela, eu evito que uma sepse simples se torne na forma mais grave de sepse, que é o choque séptico. Então, pensando nisso, o Hospital Meridional decidiu realizar a dispensação via PS. Lembrando, gente, que eu vou falar depois mais a respeito da dispensação no PS. Mas, como a Girlane comentou, não é só no PS que nós identificamos paciente com sepse. Esse paciente ele pode estar internado na unidade de internação, na UTI, e pode vir a desenvolver sepse. Nesse caso, será feito o diagnóstico, o médico fará a prescrição, e a partir da prescrição, o técnico de enfermagem, ou às vezes mesmo o enfermeiro, irá na farmácia pegar o antibiótico, e a farmácia vai dispensar de acordo com a prescrição médica. Tá? Importante que seja na primeira 1 hora do diagnóstico. Então, vamos voltar lá no PS. O paciente deu entrada no PS, o paciente estava se sentindo mal, veio até o pronto-socorro do Meridional. E aí ele foi avaliado pelo médico e o médico chegou ao diagnóstico de sepse.
Então, nós, hoje no Meridional, nós dispensamos antibiótico via PS. Né? Lembrando que não somente para os pacientes com diagnóstico de CEP. Atualmente, nós dispensamos para todos os pacientes que têm indicação de internação e que têm indicação de início de antibiótico também. Pode passar, Nádia, por favor. Então, aqui eu vou falar um pouquinho do fluxo da dispensação no PS. Então, o paciente chegou, é passado pela triagem, e aí é passado para o médico avaliar esse paciente. O médico realiza o diagnóstico, fecha o diagnóstico e identificou que é sepse. A partir desse momento, o médico solicita a internação desse paciente, e aí, a partir, ele vai fazer uma prescrição do antibiótico. Então, o técnico de enfermagem, com a prescrição em mãos e a solicitação de internação, vai até a farmácia do pronto-socorro. O auxiliar de farmácia vai pegar essa prescrição, vai identificar qual é o antibiótico, vai pegar o medicamento, vai verificar qual é a dose e vai dispensar o medicamento para o paciente. Então, vai ser realizada a dispensação e, consequentemente, a administração. Lembrando que isso tudo é feito na primeira 1 hora do diagnóstico. Pode passar. Então, a partir do momento que nós decidimos a dispensar os antibióticos via PS, nós tivemos que definir quais seriam os antibióticos, porque não são todos os antibióticos. Então, nós listamos quais os antibióticos seriam necessários que houvesse a dispensação via PS. Então, são os antibióticos geralmente prescritos em sepse, dependendo do foco, da indicação, e nós disponibilizamos já previamente esses medicamentos para ficarem na farmácia, para não perdermos tempo de ter que ir em outra farmácia, pegar, enfim. Então, esses medicamentos já ficam disponíveis na farmácia do PS para serem dispensados quanto antes. A partir da prescrição, internação do paciente, o farmacêutico ele vai acompanhar essa prescrição desse antibiótico juntamente com o médico, vai avaliar a quantidade de dias, vai fazer todo o acompanhamento farmacoterapêutico que é realizado aos demais medicamentos também. Então, a importância da farmácia no tratamento de sepse principal é ter o medicamento disponível na hora correta. E como a Gerlane comentou, o doutor Rafael, em sepse o tempo é primordial. Então, quanto mais rápido a gente intervir, mais chances a gente dá para esse paciente ter um prognóstico favorável. Então, todos nós somos corresponsáveis, todos nós somos responsáveis pelo paciente e temos que pensar no paciente, o nosso foco tem que ser o paciente. Então, temos que fazer tudo para atender esse paciente o quanto antes, no diagnóstico. O laboratório também, agora o Christian vai falar um pouco a respeito das coletas, como que realiza esse diagnóstico. E o papel da farmácia é acompanhar e providenciar o medicamento o quanto antes para esse paciente poder iniciar o tratamento. Agradeço a atenção de todos. Obrigada. Bom dia a todos. Eu sou o Christian, sou analista do laboratório e aqui eu vou falar um pouco sobre a atuação do laboratório clínico frente à sepse. Então, a partir do momento que o protocolo é iniciado, a gente tem a solicitação de exames, dentre eles exames de bioquímica, hematologia e alguns exames de microbiologia. Dentre os exames, nós temos aqui o lactato, a gasometria arterial, exames de função renal, contagem de plaquetas, contagem de leucócitos e algumas culturas. Dentre o lactato, a gente consegue perceber que ele é produzido no organismo através da respiração da glicose. E o lactato ele vai ser liberado na corrente sanguínea, auxiliando nessa atividade de metabolismo. Então, uma vez que ele está alterado, o médico deve perceber essa alteração para entrar junto com os medicamentos. Sobre a gasometria arterial, ela vai ser visualizada a presença dos gases que contém na corrente sanguínea e a saturação desse paciente, que caso esse paciente ele não esteja saturando bem, também algumas condutas devem ser tomadas. A gente parte agora também para os exames de função renal, que através da sepse, né, quando esse patógeno, seja ele uma bactéria, um parasita, um vírus, ele vai estar causando a sepse nesse paciente, acontece algumas disfunções renais, principalmente a queda da creatinina. A contagem de plaquetas, que vai estar ligado diretamente com a coagulação,
e a contagem dos leucócitos, que vai estar diretamente ligado à presença dessas células de defesa contra esse patógeno. E as culturas que vão ser solicitadas, né? Como foi dito anteriormente, a sepse ela tem como um ponto principal alguma infecção primária, seja ela uma infecção de urina, uma infecção pulmonar, dentre outros. E a partir desse momento é coletado a hemocultura, que vai ser a cultura do sangue, para a gente verificar a presença do micro-organismo presente na corrente naquele determinado momento, e, se caso necessário, algum material que seja de infecção primária, como urocultura e algumas outras culturas diversas. Aqui a gente tem, né, dentro da sepse, a gente tem uma baixa perfusão, o qual vai acontecer a queda do oxigênio, e isso vai levar ao aumento da anaerobiose e o aumento do lactato, que vai ser a hiperlactemia. Que isso tudo vai gerar um grande impacto no nosso paciente, o qual algumas condutas serão tomadas através da liberação desses exames. E aqui a gente vai falar agora sobre alguns interferentes que acontecem no momento crucial, que é o momento primário da realização da nossa coleta. Que aí, acontecendo alguma dessas intercorrências, a gente vai ter atraso na liberação dos resultados e, automaticamente, a gente vai ter um atraso no manejo desse paciente diagnosticado com sepse. Então, um dos fatores que a gente tem que ter no momento da nossa coleta é a identificação adequada dos tubos. Então, identificar corretamente cada tubo que foi coletado, com o nome correto do paciente, da forma correta, evitar os riscos de hemólise, que aqui eu mostrei para vocês nas imagens, a gente tem algumas diferenciações dessas amostras. A primeira seria uma amostra adequada, que é essa amostra amarelinha, e as demais foram amostras que sofreram hemólise. Eu acho que vocês que estão, né, diretamente com o paciente já ouvem falar muito sobre novas amostras por hemólise, que basicamente vai ser isso, vai ser quebra de algumas células no momento da coleta, uma coleta inadequada, que vai gerar hemólise e a gente não consegue fazer a realização do exame. O volume adequado em cada tubo desse também é muito necessário, porque hoje a gente trabalha com uma automação dentro do nosso laboratório e isso nos traz uma quantidade de sangue adequada para a realização de um exame adequado. E também a presença de coágulo, principalmente aqui no caso da gasometria, que é um dos principais exames aí no protocolo de sepse, e a gente não pode, em momento algum, ter uma nova amostra por conta de coágulo, que também vai ser decorrente aqui no momento da coleta. Às vezes uma coleta que vai demorar um pouco, não se atenta de puxar o sangue ali na seringa no momento adequado, na quantidade adequada, e aí a gente traz essas interferências. Aqui também a gente fala, né, sobre a coleta, a fase primária aí dos nossos exames, que também é algo que não pode ser feito, que são movimentações bruscas. Então, sempre verificar o melhor local de coleta, se aquele local é adequado para você estar coletando seus exames, o volume incorreto, impedir que isso aconteça, o acondicionamento dos nossos materiais inadequados, então eles devem ser transportados imediatamente, né? As amostras de sangue de forma refrigeradas e a hemocultura nunca refrigerar, porque aí a gente pode ter aí perda dos micro-organismos. Os tubos e frascos, sempre observar se o exame que foi solicitado vai ser nesse frasco adequado e uma punção adequada. Como os palestrantes anteriores falaram, né, o nosso protocolo ele tem que ser realizado sempre antes dessa 1 hora, porque vai ser o momento que a gente vai conseguir recuperar o nosso paciente. E aí também a gente vai ter a liberação desses exames principais em até 1 hora. E aí a gente traz a parte do diagnóstico, o prazo de liberação, né, dos exames de bioquímica e hematologia, aqueles que eu citei anteriormente. O leucograma, a contagem de plaquetas, a gasometria, o lactato, eles têm a liberação no máximo em 30 minutos, né, isso caso a gente não tenha nenhuma intercorrência com as amostras. E a microbiologia, a gente tem aqui um prazo de máximo de 5 dias, porque a gente tem que aguardar o crescimento bacteriano, a identificação, realização de testes de sensibilidade aos antimicrobianos, então isso demora um pouco mais. Mas as positividades em hemocultura, a gente consegue passar um parcial para o médico antes das 24 horas.
A gente volta novamente a falar do tempo, né? Porque a gente viu aí, tanto nas palestras anteriores, e a gente ouve falar também bastante que o tempo é o principal no momento do nosso pacote sepse. Aqui eu trago também um pouco para vocês sobre a coleta de hemocultura, que também a gente pode ter alguns interferentes que podem afetar as nossas amostras e não trazer aí um resultado com uma qualidade adequada, que é a coleta imediata, sempre antes da realização da antibiótico-terapia, porque o antibiótico ele pode atrapalhar na nossa recuperação do micro-organismo, observar a quantidade de amostras solicitadas na requisição médica, se o médico pede 1, 2, 3 amostras, sempre ficar atento a isso, porque isso vai ter um grande impacto no diagnóstico e o transporte adequado. Como eu falei anteriormente, hemocultura ela nunca deve ser refrigerada, porque o micro-organismo, né, se ele está presente na corrente sanguínea, ele está numa temperatura de 35, 37 graus. E se a gente refrigera essa amostra, a gente pode ter perda desse micro-organismo. Como eu falei anteriormente, né, nós temos o paciente em caso de sepse, que essa sepse ela pode ser através de bactérias, fungos, vírus, alguns parasitas, e aí tudo isso, né, a gente, numa boa coleta, num bom diagnóstico, a gente vai ter uma boa resposta na conclusão do diagnóstico do paciente. Aqui eu trago para vocês um pouco sobre a microbiologia. Hoje no nosso hospital a hemocultura ela é completamente automatizada, igual vocês estão vendo aqui. O sangue ele é coletado nesse frasco. Nesse frasco contém um líquido que é um caldo enriquecedor, que ele vai enriquecer o micro-organismo e algumas resinas, algumas partículas que vão fazer alguma absorção do medicamento caso o paciente tenha naquele determinado momento. Então, a coleta e transporte adequado, verificação e manutenção dos equipamentos tem que estar em dia, né, porque não basta a gente ter uma automação. A gente precisa monitorar essa automação, ter os controles diários adequados e também precisamos de pessoal capacitado para a execução do processo nesses equipamentos. Então, hoje, nosso laboratório ele funciona 24 horas e ele tem esse monitoramento também 24 horas. Então, no caso de qualquer positividade, qualquer presença de micro-organismo, isso vai ser alertado para o médico verificar a conduta com esse paciente. A gente traz também, né, dentro da hemocultura, a gente consegue verificar dentro das 24 horas a presença do micro-organismo, a verificação de morfologia, que isso vai ter um grande impacto para o médico, essa informação quando é passada. Ele consegue verificar se é um antibiótico para uma bactéria gram-negativa, uma bactéria gram-positiva, se é um antifúngico que vai ser utilizado. Então, tudo isso é de grande importância. A identificação e realização do TSA, desse micro-organismo, ela é realizada também de forma automatizada. Então, é um equipamento que, através das provas bioquímicas, vai conseguir identificar esse micro-organismo e, através de microdiluição em tubo, que a gente vai saber o antibiótico que vai ser adequado para aquele paciente. Aqui eu trago para vocês, em primeiro momento, como eu disse, nas primeiras 24 horas, em caso de sepse, a gente já consegue dizer ao médico qual é a morfologia encontrada naquela amostra. Então, aqui eu tenho bactérias gram-positivas, como, por exemplo, Staphylococcus, Streptococcus. No próximo slide eu tenho algumas bactérias gram-negativas, que mais para frente eu vou citar alguma delas. Aqui é o nosso equipamento Fênix, que é a automação dentro da microbiologia, que a partir desse momento é que vai ser identificado o micro-organismo e realizado o teste de sensibilidade aos antimicrobianos. Aqui a gente cita algumas principais bactérias encontradas nas sepses, como, por exemplo, o Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa, dentre outros micro-organismos que a gente consegue detectar nesse momento e dizer ao médico qual é o antibiótico correto, né? No caso, se o paciente já estiver tomando, se aquele antibiótico é o antibiótico adequado. E aí a gente também não pode deixar de falar das resistências bacterianas. Dentro do ambiente hospitalar, a gente tem diversos mecanismos que as bactérias elas adquirem e, através dessas, a gente cita algumas, como alteração de permeabilidade de membrana, alteração do sítio de ação dos
dos antimicrobianos e algumas enzimas como KPC, SBL, MRSA, o VARSA, tudo isso são mecanismos que as bactérias trazem e criam resistência a determinados antibióticos. Então, quanto mais rápido a gente detectar que esse micro-organismo tem a presença dessas enzimas, mais rápido a gente vai conseguir recuperar esse paciente, vai ajudar o médico na troca do antibiótico adequado. E aí a gente volta, né, a gente conclui com alguns interferentes que a gente, de fato, tem que ficar muito atento na questão do diagnóstico desses exames laboratoriais, que é, na hemocultura, a contaminação de coleta. Isso hoje tem um impacto muito grande, porque no momento da coleta de hemocultura, a gente tem que fazer uma asepsia adequada naquele local, perceber se foi limpo da forma correta, se ainda existe alguma sujidade, para a gente não trazer a contaminação que tem naquele paciente para dentro dos nossos frascos de hemocultura e, a partir do momento, a gente ter ali o micro-organismo que não seja o causador da infecção, mas seja um micro-organismo que estava colonizando naquele momento. O volume de sangue adequado, então, em adultos, a gente seguir de 8 a 10 ml, em criança, verificar a volemia, a capacidade que aquele paciente tem para a gente coletar uma quantidade de sangue boa, e a realização da coleta sempre antes da administração do antibiótico, porque esses fatores vão ser o que vai trazer o ouro para o nosso diagnóstico. E aí eu trago essa imagem, né? Hashtag todas contra a sepse, e nós, profissionais de saúde, temos sempre que estar atualizados, né? Verificando as novas leis, as novas regras, verificando tanto os nossos pacientes, porque juntos nós vamos conseguir eliminar o máximo que a gente tiver aí de paciente suspeita de sepse. E é isso, obrigado a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no auditório do Hospital Meridional e a presença virtual das pessoas que nos veem pelo Facebook. Nós tivemos aí mais de 6.000 visualizações até agora desse evento e nós temos aí algumas dezenas de pessoas que nos assistem ao vivo. E eu gostaria de falar que o Hospital Meridional tomou uma importante decisão, alguns anos atrás, de se tornar um hospital acreditado. A acreditação hospitalar nacional, ela é validada por um selo ONA. Oi. A acreditação hospitalar, ela é validada nacionalmente por um selo, ONA, e o hospital conseguiu o nível 3 dessa acreditação. E a acreditação internacional, nós escolhemos a acreditação canadense. Então, o hospital, ele tem que seguir regras rígidas. E isso foi muito importante para nós, porque mudou o pensamento do atendimento quanto à qualidade da assistência e também quanto à segurança do paciente. A acreditação exige que o hospital passe a todos os colaboradores, a todo o seu corpo clínico, uma visão muito importante de cuidado com o paciente. Então, isso vai desde checar o paciente certo, a dose certa, o horário certo, a cirurgia segura, operar do lado correto, a consulta pré-anestésica e também a necessidade de protocolos. A necessidade de conhecimento da epidemiologia do hospital. Quem são os pacientes que nós atendemos? Quais são as doenças? E a sepse, ela representa uma quantidade significativa entre os pacientes que são admitidos nas nossas unidades de terapia intensiva e também que chegam pelo pronto-socorro a partir de infecções comunitárias. Nós vamos ver num vídeo que nos foi enviado gentilmente via internet por uma blogueira, que ela inicialmente, como paciente, ela desvalorizou os sintomas.
E isso é muito importante, como nós vimos, o tempo do diagnóstico da sepse faz muita diferença. Se o paciente não procurar o serviço de saúde, ou por outro lado, os profissionais de saúde não pensarem em sepse, isso pode acarretar realmente um atraso no tratamento adequado e um aumento do risco de óbito por essa doença. E nós utilizamos um protocolo de sepse que engloba todos os profissionais, não só no diagnóstico do pronto-socorro, quanto na UTI, quanto nas unidades de internação. Nesse protocolo, após o diagnóstico da suspeita da sepse, nós temos um item de prescrição onde já aparecem os principais exames relacionados que ajudam o médico no diagnóstico da doença. O laboratório, então, recebe essa coleta de exames e dá o andamento o mais breve possível, porque os tempos também dos resultados são mensurados e medidos nesse protocolo. O médico, além disso, ele começa com uma hidratação necessária para esse paciente, que pode estar, inclusive, com estado de hipotensão, às custas da sepse, e nós temos que escolher um antibiótico adequado para o grupo de patógenos que podem estar relacionados à doença. E, obviamente, toda essa gestão de medicamentos, de coleta de exames, ela tem a participação multiprofissional da farmácia, dos farmacêuticos laboratoriais, dos técnicos de enfermagem, da enfermeira do pronto-socorro, da equipe médica. E, com isso, a gente tenta medir não só o número de pacientes que chegou em sepse e saiu bem do hospital, como aqueles pacientes que chegaram em sepse e não evoluíram para uma doença mais grave, num choque séptico. Isso é um desafio constante. E a gente vai poder ouvir mais um pouco sobre isso com a doutora Diane, que é pneumologista no Hospital Meridional e também é diarista da nossa unidade de terapia intensiva geral A, que tem uma experiência significativa nesse tratamento e participa também dos treinamentos médicos da equipe médica, né? E essa interação entre todos os profissionais que falaram até agora mostra a nossa preocupação em atingir todos os níveis, não só os níveis assistenciais, quanto também os níveis administrativos do hospital e principalmente os pacientes e os seus familiares, uma vez que é muito importante que o diagnóstico e que já o próprio paciente e seus familiares pensem na doença, na gravidade dessa doença, e que procurem uma assistência médica, procurem um pronto-socorro, que entrem em contato com seus médicos de referência, assim que suspeitem dessa situação de infecção grave, caracterizada, né, e conceitualmente como sepse, para que não chegue no estado crítico de um choque séptico e com altos índices de óbito em função dessa gravidade. Nós percebemos que realmente a sepse ela é um problema de saúde pública, né? A cada segundo alguém morre de sepse. É uma doença que mata mais do que o câncer e as doenças cardiovasculares. E realmente nós precisamos de movimentos mundiais. Hoje é o Dia Mundial da Sepse e no Brasil vários colegas em vários hospitais também estão executando alguma campanha para suas equipes, né? E nós optamos por utilizar a live do Facebook, porque além de atingir a nossa equipe, nós gostaríamos de mostrar para os pacientes, para os seus familiares, que a participação deles no tratamento é fundamental. Isso é um conceito, inclusive, da acreditação internacional. O paciente ele tem que ter a ciência do que está acontecendo com ele, com o tratamento dele, a sua previsão de alta. Ele tem que internar programando a sua saída,
né, e, obviamente, de uma forma melhorada ao que ele deu entrada aqui no hospital. Então, nós gostaríamos de convidar a doutora Diane para que ela possa falar, então, como médica, desse dia muito importante de conscientização no Dia Mundial de Sepse. Bom dia, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar o evento. Eu acho que é isso, né? A gente vai treinando e falando, e aí no outro dia a gente não fala, a gente esquece, depois faz de novo. Eu comecei a dar aula em 2010, ninguém sabia o que era UTI, meus alunos tinham pavor de UTI, ninguém sabia o que era sepse, não tinha uma disciplina que falasse sobre sepse, e tem 7 anos que eu dou aula, e hoje em dia eles querem fazer UTI, querem vir para o estágio. Todo mundo fala que olha para mim e pensa, será que pode ser sepse? Então, devagar, você vai construindo construindo conhecimento. Ele não é imediato e requer muito esforço, tá bom? Então, mundialmente, foi elaborado esse Dia Mundial da Sepse, justamente para isso, envolvendo todas as esferas, paciente, família, público leigo e a equipe multidisciplinar. Por que eu sou fã da sepse? Porque é uma doença que envolve todo mundo, o médico, o porteiro, o enfermeiro, o técnico, o profissional da limpeza, todo mundo está envolvido no reconhecimento, no controle, o fisioterapeuta, o nutricionista. Então, é uma doença da equipe multidisciplinar, tá bom? E quando essa pergunta é extremamente interessante. O que a gente sabe sobre sepse? Quase nada, nem quem estuda, né, sabe pouca coisa sobre sepse. Isso é descrito há muitos anos e a cada 2, 3, 4 anos a gente tem uma revisão nos conceitos, que além de tudo ajuda a dificultar essa compreensão. Então vamos ver o que a gente sabe sobre sepse. Praticamente nada. Lá na Idade Média, alguns estudiosos, até muçulmanos, Avicena, eles já comentavam estados infecciosos em que o corpo parecia apodrecer daquela infecção. Morria muito mais do efeito da infecção do que da infecção propriamente dita. Tem relatos muito antigos a respeito disso. William Osler, já no início do século XX, ele conseguiu resumir melhor isso, chegando mais perto dos conceitos que a gente conhece hoje em dia, do que os estudos têm revelado. Realmente, o paciente parece morrer da reação do corpo à infecção do que a infecção propriamente dita. Porque uma pneumonia, uma infecção urinária, um pé diabético, é só uma infecção. A sepse é a reação desorganizada do organismo a esse evento infeccioso, tá bom? E ele já conseguiu concluir um pouquinho mais isso daqui. Só na década de 90, quer dizer, quase 90 anos depois, a gente começou a ter os consensos, os estudos que concatenaram essas ideias. No ano passado, em 2016, foi lançado o último consenso internacional que tentou melhorar, facilitar essa compreensão do que a gente está chamando. O que esse consenso refere? Que sepse não é simplesmente infecção, mas 2 ou mais critérios de CIRS. Antigamente, a gente fazia isso. Tem CIRS, o que é CIRS? Taquicardia, taquipneia, febre, leucocitose, mais uma infecção qualquer, é sepse. E esse consenso veio jogar isso por terra, porque senão qualquer paciente com amidalite, febre, taquicardia, estava séptico, que era o que acontecia. E não é isso, né? A resposta do indivíduo é de fundamental importância. A resposta que o organismo vai ter àquela infecção é que vai determinar se ele vai ter um quadro séptico ou não. Senão é só um processo infeccioso, é só uma amidalite, é só uma sinusite. E essa sepse, ela representa essa infecção ruim, leva à disfunção orgânica. Então, eu tenho amidalite com diminuição do débito urinário. Agora eu tenho sepse. Eu tenho uma sinusite no vozinho com rebaixamento do nível de consciência. Agora eu tenho sepse, entendeu? Antes disso, se for só infecção, não é sepse, é infecção. Todos estamos sujeitos a isso, né? Uma infecção urinária, quem nunca teve? Uma unha encravada, quem nunca teve? É só infecção. Se isso gerar disfunção de órgãos, quaisquer órgãos, eu vou mostrar daqui para frente, aí é sepse, tá? Isso ajuda muito conceitualmente. Esse estudo, esse consenso, ele causou um furor mundial, porque parece que tirou a CIRS. Na verdade, ele não tirou a CIRS. A CIRS só não entra no conceito, mas ela é fundamental para a triagem.
Então, o enfermeiro que está passando visita na enfermaria, ele vai identificar, esse vozinho internou com pé diabético. E hoje está aqui, febril, taquipneico e não acorda mais. Então, chama alguém para ver que pode ser sepse, entendeu? Então, a CIRS ela é utilizada para sensibilizar o doente que tem chance de estar séptico. Mas ele só vai estar séptico se ele tiver disfunção de órgão. E a sepse grave, que era um conceito que se falava até o sepsis 2, ela morreu, não existe, não se fala mais sepse grave, porque toda sepse já é grave. Você tem amidalite e faz insuficiência renal, é grave, né? Você tem pneumonia, entra em coma, já é grave. Então, grave saiu. Ou você tem só infecção, ou você tem sepse, ou você tem choque séptico. Isso facilitou a nossa compreensão. O que mais que o sepsis 3 falou? Aqui, porque mudou um pouquinho, desconfigurou um pouquinho. É bastante interessante essa analogia que a gente faz. Todo mundo conhece o Hulk. Então, aqui eu tenho um processo infeccioso simples, é só o Bruce Banner. Ele está lá bonitinho, de jalequinha, cientista. De repente, ele vira o Hulk. Ele não tem mais controle. Então, é uma infecção, é uma resposta desorganizada, descontrolada do organismo. E isso é sepse. E essa resposta descontrolada provoca disfunção de órgãos, tá bom? Essa disfunção de órgãos, no ambiente de terapia intensiva, a gente utiliza o score SOFA, que isso é outra confusão que esse consenso lançou aí na luz da ciência. O score SOFA, ele avalia justamente disfunção de órgãos, mas para um ambiente de terapia intensiva, o nosso, que é um ambiente totalmente controlado. Todo dia eu sei, avalio disfunção orgânica no meu doente. Eu colho o exame todo dia, eu tenho monitorização 24 horas. Né? Então, para a gente serve. E eles colocaram no conceito, mas a gente precisa relacionar isso especificamente com mortalidade. O paciente que ele aumenta o SOFA em 2 pontos, quer dizer, ele tinha estava ontem estável, pressão boa, urinando bem, e hoje ele perdeu algumas dessas funções e ele subiu 2 pontos nesse critério. Ele tem uma chance de morrer de 10%. Isso foi uma outra confusão que foi causada. Porque não é exclusivamente pro diagnóstico, eu não preciso esperar só isso para dizer que é disfunção orgânica, mas isso aí vai me mostrar o doente que tem mais chance de morrer, tá bem? Então, conceitualmente, eles falam isso aqui. E o que seria disfunção orgânica? Tudo isso aqui são os órgãos mais comumente afetados. Então, tem alteração do nível de consciência, que é o que mais acontece no andar. Quem está aí do andar pode me dizer se eu estou mentindo. O velhinho rebaixou o nível de consciência. Se estiver relacionado à infecção, pode ser sepse. Mas se não tiver infecção, não. É hipoglicemia, é remédio demais que deram para ele, é AVC, é outra coisa. Essa disfunção orgânica, ela tem linkada com infecção, obrigatoriamente, tá bem? Então, eu posso ter hipotensão, taquicardia, taquipneia, com redução da saturação, isso aqui diz isso, alteração das funções hepáticas, oligúria, aumento da creatinina, disfunção de coagulação. Quaisquer coisas dessa é chamada disfunção orgânica. Então, muitas vezes, aqueles critérios de CIRS que a gente começou, eles vão ser o disparador do processo. O técnico, o enfermeiro, passou lá a visita, viu que tem essas alterações. Tem febre, taquicárdico, era pneumonia. Ele vai acionar o médico. E o que o médico vai fazer? Pedir vaga no TIR? Não. Vai procurar se tem infecção e disfunção orgânica. Se não, pode ser qualquer outra causa. Tá? Então, essas coisas têm que andar em cadeia. E um lactato maior que 18. Que aí por isso que isso aí já é na avaliação médica. Porque ele vai decidir que exames ele vai pedir. Um evento desse relacionado à infecção deve ser sepse. Tá joia? Alguma dúvida, gente? Pode interromper e perguntar. Para tentar facilitar um pouco isso, eles, nesse artigo, nesse consenso aí que eles publicaram no passado, eles lançaram esse novo evento, que é o Quick SOFA, que é esse Q-SOFA, que, na verdade, trouxe mais confusão também do que ajuda. O Quick SOFA, ele relaciona 3 alterações sistêmicas orgânicas simples, à beira-leito, facilmente identificadas, que estão relacionadas com maior mortalidade. Aqui a gente consegue ver isso, ó, ele está relacionado à pior evolução. Qual foi a confusão que isso causou na comunidade? A gente quis usar isso daí como conceito. Para ter sepse, eu tenho que ter 2 coisas dessas. E a gente vê que não, que
outras disfunções orgânicas também são sepse. Então, isso foi uma confusão que a comunidade científica sofreu. O Quicksolve, ele só te mostra os doentes mais graves. Se ele internou ontem com infecção urinária e hoje ele tem pressão baixa, taquipneia, ele tem mais de 30% de chance de morrer. Você tem que ser rápido e agir mais depressa. Mas outros doentes que não têm tudo isso estão sépticos também. Ele não pode ser utilizado como conceito, como definição, apenas para sensibilizar esse doente que é mais grave, tá certo? Que esse tem que virar lá a fichinha vermelha e tem que entrar depressa, tá certo? Disfunção orgânica a gente falou. E o choque séptico já é o Hulk radioativo. Ele já desandou, a cascata imunológica já foi ativada e a gente já perdeu tempo aqui. O que vai acontecer? É um subgrupo especial onde eu vou ter essa disfunção cardiovascular e vascular e celular. Eu tenho hipóxia celular, eu tenho sofrimento celular severo. Então, certamente, quando ele estava naquela fase de sepse, com uma disfunção orgânica mais leve, nós não vimos. E aí deu problema. Tá bom? Este quadro, a mortalidade hospitalar excede os 40%. A chance dele morrer triplica. Tá certo, gente? Como é que o consenso definiu sepse? Se eu precisar usar um vasopressor para manter uma PM maior ou igual a 65, e se eu tiver um lactato maior que 2 após a reexpansão volêmica. Isso também causou uma bomba nuclear. Porque vocês imaginam aqui em Cariacica quantos hospitais ou postos de saúde medem o lactato? 3, nós e o São Francisco. No Congo, no país Congo, nenhum hospital dosa lactato. Então a gente poderia concluir que no Congo não tem choque séptico, né? Porque eu não vou poder conceituar ninguém. Porque eu não vou dosar o lactato. Então, essa foi uma crítica que a nossa sociedade fez ao trabalho, que não tem cabimento. Eles só pensaram neles, Estados Unidos e Europa. Nós, pobres aqui, no PA da Glória, eu acabei de vir de lá, não tem lactato. Então, eu não ia conceituar. Então, a gente ensina isso como conceito do trabalho, mas não dá para utilizar isso na prática. Se eu tenho um doente com pneumonia, choque, reexpandir, o lactato está normal, mas ele continua chocado, é choque séptico. Não posso me atrelar exclusivamente a um conceito teórico. Tá certo? Por que a sepse é importante? Porque ela mata muito. Ela mata muito. Dados recentes do SPRED, eles ainda referem a cada segundo no mundo, e no Brasil, ai, você, hein, Nádia? Aqui era para aparecer um número, são 240 mil óbitos no Brasil relacionados à sepse. É muita gente. Cada doente, $30 mil. Então, é um dinheiro gigantesco jogado no lixo. Porque você investe, 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 e o doente vai morrer do mesmo jeito. Por quê? Será que a gente está errando, talvez, na ponta, no início, né? A gente não está detectando o doente na hora certa. Porque depois que ele vai para a UTI, já em choque séptico, além dele ter quase 50% de chance de morrer, o gasto é muito excessivo. Porque é antibiótico de largo espectro, diálise, cirurgia, tomografia, com uma chance de óbito muito elevada. Então, se a gente fizer uma reflexão, talvez a gente esteja deixando passar lá na ponta, lá no início. Esse estudo SPRED foi publicado no Lancet por esse grupo brasileiro e eles, depois teve um comentário também no Lancet que avalia isso. Nos lugares onde morrem mais são os lugares com menos recursos. Eu não vou ter esse lactato, eu não tenho uma equipe multidisciplinar treinada, eu não tenho um protocolo bem definido. Então, está mais relacionado a resources, né, do que a competência propriamente dita. Se a gente investir nisso, em treinamento, conhecimento, protocolo bem estabelecido, a gente consegue reduzir essa mortalidade e esse gasto. Além disso, a sepse, ela não está restrita, sepse, choque séptico, ao evento, né? O doente está lá internado na UTI agora com pneumonia e choque séptico. Acabou, vou embora, está resolvido. Não. Até um ano depois, ele tem um impacto pós-alta, com déficit cognitivo, dificuldade para voltar ao ambiente do trabalho. Eu faço ambulatório, eu recebo pacientes que vêm lá depois da UTI, e tem doente meu que fala, ai, doutora, um ano depois, ai, não consigo, não tenho força, não tenho ânimo, não compreende, tem déficit de compreensão. Tem até uma subespecialidade da terapia intensiva, que é avaliação pós-alto, segmento pós-alto, porque causa impacto depois que ele vai para casa.
dificuldade em retornar às atividades diárias. Então, isso torna a doença ainda mais importante. Você gastou, curou e não devolveu esse paciente ativo para a sociedade, com qualidade. Aqui, nesse gráfico, que ele é meio dificinho, a gente consegue ver um pouco isso. Ó. 1 ano depois, eu tenho só 50% dos pacientes vivos. Uma boa parte, uns 20% aqui, foi readmitido, mais uns 15%, 20%, eles vão a óbito ainda no hospital, ou eles reinternam e vão a óbito de novo. Os que vão para casas de repouso, que às vezes você não consegue ir para casa, ele tem que ser deshospitalizado para casa de repouso. No final de quase 200 dias, a maioria já morreu ou já reinternou. Então, tem um impacto pós-alta severo. Você devolveu aquele doente para a família pela metade, né? Como ocorre a sepse? Aqui eu coloquei só 2 slidezinhos para a gente entender como é diferente de infecção. Pneumonia é infecção, vai atacar, a resposta imunológica, resolve ali o problema, 3, 4 dias você está bom em casa de novo. Na sepse, eu tenho uma estimulação da cascata inflamatória desordenada. E isso vai provocar disfunção endotelial. Imagina. Oi. Alô? Então vou ficar aqui. Disfunção endotelial, e isso ativando a cascata de coagulação, leva a lesão tisular, disfunção de mitocôndria em todas as células do organismo, disfunção orgânica e morte. Por isso que você começa aqui na infecção e termina na disfunção orgânica. Tá bom? E esse é um conceito bastante interessante. Vocês que trabalham aqui no hospital vão identificar vários doentes com esses perfis. Foi publicado ano passado por Vincent e ele tenta relacionar as diversas possibilidades evolutivas da sepse. O vermelhinho, aqui eu estou um doente normal, nós. O vermelhinho ele tem um evento séptico gravíssimo e vai a óbito. Ele não consegue se recuperar. Vocês veem que para cima é uma resposta inflamatória exagerada e para baixo é a imunodepressão provocada pela infecção. Então, esse aqui, ele não consegue se recuperar. O verdinho claro, ele tem um evento séptico agudo, tem uma resposta inflamatória absurda, em 7 a 14 dias, o verdinho escuro, desculpa, em 7 a 14 dias, ele se recupera, ele volta ao normal e depois vai ter aqueles problemas pós-alta que a gente comentou. O verdinho claro, ele não se recupera totalmente, ele não consegue mais voltar para o basal. Então, é aquele vozinho nosso. Ele sai da UTI, fica 15 dias no andar, volta de novo com pneumonia. Aí volta para o andar, fica 15 dias, volta de novo com infecção urinária. Ele não consegue mais voltar para o basal. Ele vai, tem eventos, e vai, tem eventos, e vai, tem eventos. Quando eu estagiei lá no Vincent, em 2010, ele chamava isso de sepse crônica. De brincadeira, mas danada, ele já estava estudando, provavelmente. E hoje em dia isso tem nome, é o PICS, que é o estado inflamatório persistente. Você não volta mais esse doente para o basal. E a gente brincava de sepse crônica, mas ela realmente existe. Isso tanto pode acontecer para o polo hiperinflamatório ou para o polo de imunidade. E cada novo evento, ele tem piora no estado clínico. Quantos pacientes a gente não vê assim? Ele interna, ele ainda conseguia comer. Aí desceu com pneumonia, volta de sonda. Aí desceu, não reconhece mais a família. Quantos a gente vê assim no nosso dia a dia, né? E aqui é o outro, né, do polo de diminuição da imunidade, que tem o evento e 7 a 14 dias ele consegue se recuperar. Então, são os espectros de evolução possíveis descritos para a sepse. Bem novo isso aqui também. No Brasil, o que a gente tem? Aqui é uma fonte de dados, EpiMed, as nossas UTIs são cadastradas no EpiMed, e eles lançaram de 2017 até 31 de julho, a gente tem as internações em UTI no Brasil, 24% de doentes internam na UTI cujo motivo é sepse. É bastante significativo. Lembrando que aqui são só hospitais cadastrados. Tem público e privado, mas não alcança a população hospitalar toda. Então, esses dados brasileiros, eles mostram 54 mil internações por sepse nesse período, uma duração média de 10 dias,
Uma taxa de óbito na unidade, na UTI, de 21%, é importante, e uma taxa de óbito hospitalar de 32%. São dados brasileiros, do IPMED. E vocês vejam que a internação é prolongada, ó, 15% dos doentes ficam de 15 até mais de 30 dias. Por isso que o gasto é alto, como a gente viu lá no começo. Para esse doente morrer, 30% é muita coisa, né? No Hospital Meridional, na nossa UTI, a gente tem 207 internações por sepse nesse período, sepse mesmo, né? Quem colhe esses dados é a Daiane ainda. Então, são dados bem fidedignos. A duração média de internação na nossa UTI é 10 dias por sepse, nas nossas UTIs. O óbito na unidade é 18%, ele está bem próximo do que é descrito no Brasil. O óbito no hospital vai a 27%. Então, eu consegui dar alta na UTI, mas ele morre ainda antes de conseguir ir para casa quase 30% dos doentes. Com uma internação também prolongada, e olha, 21%, 21 dias. Tá? Esses são dados nossos, desse ano. Identificando e tratando a sepse. Aí, a gente entra no último tripé. Saber o que é sepse, como que ela ocorre, qual é o impacto disso na sociedade e como que eu vou identificar e tratar, que é a única coisa que eu posso fazer. Além das medidas preventivas que a CCIH instaura, Rafael deve ter falado, tem as prevenções da comunidade, com vacinação, né, com saneamento básico, que não estão muito no nosso controle. Tem o que a gente pode fazer aqui, que é o quê? Estabelecer uma rede que identifique precocemente e acione um protocolo imediato, tá certo? O porquê isso? Porque a sepse, ao contrário de doenças já bem estabelecidas, ela não tem um marcador, ela não tem um exame, né? Eu faço uma dosagem no sangue, eu sei se está infartado. Eu faço um eletro, eu sei se está infartado. Eu faço uma tomografia, eu tenho certeza se tem derrame ou não. Se eu tiver dúvida, eu boto na arteriografia, eu sei se tem derrame ou não. Sepse, eu não tenho isso, vai só da minha sensibilidade e disposição. Não tenho nada ainda. Eles estudam, gastam milhões de dólares para procurar isso, mas a gente não tem. Porque a disfunção é muito geral, é difícil. Então, os sinais são sutis e inespecíficos e o desfecho é catastrófico. O ILAS ainda recomenda esse protocolozinho que eles têm no site deles e é o que é o Instituto Latino-Americano de Sepse, o nosso, que é muito atuante no Brasil e no mundo. O que eles fazem? Tudo sempre vai começar lá pela enfermagem, por isso que é a doença da multidisciplinaridade, né? O enfermeiro ou o técnico, tanto no andar como no PS, ele vai procurar sinais de CIRS. Ele não está preocupado com infecção ainda, não é o papel dele nessa hora. Ele vai procurar quaisquer sinais de CIRS que são relacionados aqui. Ou, preste atenção, lembra que o Kisofa, ele exigia 2 disfunções? Aqui não, 1. E se vocês prestarem atenção, o ILAS já fala os 3 critérios do Kisofa aqui, ó. Pressão baixa, rebaixamento do nível de consciência e dispneia e de saturação. Já constava no protocolo do ILAS, desde antes da divulgação do consenso. Então, se tiver isso ou isso, ele vai acionar o médico. E o médico vai dar start ao processo. Qual é o start? Pedir o TIR? Não. Procurar a infecção. Eu só tenho sepsis se a rebaixamento do nível de consciência for relacionado a um processo infeccioso. Isso é no andar, não é na UTI para fazer essa parte. Tem que começar lá, ou na porta do PS. Tá? Então, ele vai procurar o processo infeccioso, em seguida, ele achou infecção, ele vai rastrear para essas outras coisas, dosar lactato, pedir kit sepse, iniciar o antibiótico e aí procurar a vaga na UTI. A vaga na UTI não é a primeira parte. A primeira parte é avaliar o doente onde ele está, para começar já ali. Tá? Isso aqui envolve todo mundo, o laboratório que tem que vir colher, farmácia que tem que liberar o antibiótico, como diz Pablo, é a doença da multidisciplinaridade. Não tem jeito, a gente não faz nada sozinho, tá certo? Aí fez isso daqui, ele anota as horas, blá, 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 e o terceiro passo, aqui já pode ser em ambiente de UTI, que vai procurar novas disfunções e etc. e tal. Tá? É um protocolo simples, e eu acho que, de repente, a gente podia ficar aí como sugestão. Feito isso tudo, achei que é sepse, eu vou começar a estabilizar o meu doente pelo basal, né, que é o ABC. Via aérea, ventilar, oxigenar, dar um suporte hemodinâmico aí já na UTI, mas um volume eu já posso pensar em fazer, já agora nessa fase.
Os exames iniciais sugeridos são esses, porque com isso eu consigo, lactato é fundamental, ele avalia, inclusive, a resposta ao tratamento que eu iniciei, tá? Mesmo que ele vá terminar esse tratamento na UTI, se eu tenho a primeira dosagem do diagnóstico, eu consigo saber se deu certo ou se não deu, né? Se eu não consigo lavar esse lactato no doente, limpar em até 6 horas, a mortalidade dele é de 30%. Então, eu não tenho nem o primeiro dosado lá, não sei nem se o que eu fiz deu certo ou se não deu, se era 20, agora é 10. Melhorou, mas eu só tenho de 10, ainda é péssimo, tá certo? Por isso que tem que ser encadeado. O Surviving Sepsis Campaign, ele ainda, de 2016, é ainda o que é válido, ele ainda mantém o mesmo passo a passo. O que é fundamental são essas três primeiras aqui, ó. Ressuscitação volêmica, diagnóstico, antibiótico com cultura, né, com procurar foco, antibiótico terapia. Isso aqui tem que ser feito aonde eu identifiquei. No andar, no PS, no centro cirúrgico, aonde eu tiver, isso já tem que ser realizado. Por isso que o primeiro passo não é pedir vaga de TIR, é cuidar do doente. Essa outra parte aqui já é na UTI, porque aí eu já vou pôr catéter, vou fazer nora, vou fazer corticoide. É um conhecimento do intensivista, realmente é específico, é mais avançado. A ressuscitação inicial indicada é com cristalóide, soro fisiológico, 30 ml por quilo. Não adianta eu fazer 500 ml de soro e ir lá tomar café. Às 6 horas da tarde eu vejo o que aconteceu. É 30 ml por quilo e observar a resposta e o doutor sentado na cabeceira para saber se funcionou ou não. Ou a equipe, ou o enfermeiro, ou o técnico. Alguém tem que observar a resposta que eu estou esperando. As metas clínicas e fisiológicas, frequência, PA, frequência respiratória, diurese. E aqui, por parâmetros hemodinâmicos, se eu já tiver na UTI, o ultrassom, uma PVC, né, que é mais avançado. Os fluidos ainda são os cristalóides. Se você precisar de volume muito elevado, você pode fazer albumina, mas o custo ainda não justifica o benefício. É soro fisiológico mesmo, ou soluções balanceadas, que eles recomendam. E o doente tem que ficar inchado. Nesse começo, qual é a proposta? Encharca agora e depois você tira. Ele precisa receber quantidades abusivas de soro de hidratação. A terapia vasopressora está aí, já aí também é ambiente de terapia intensiva, ou no PS, eventualmente, né? Você pode, enquanto aguarda vaga. A nora é a droga de escolha. O consenso de 2016 sugere que você pode usar adrenalina ou vasopressina associada à nora. DOPA não se utiliza. Culturas e terapias antimicrobianas. Isso aqui também é no momento da identificação. Eu preciso coletar antes de administrar, desde que não atrase mais de 45 minutos. Cada hora atrasada de início de antibiótico, eu aumento a mortalidade em 7%. E outra coisa, antibiótico é um pilar do tratamento. Pode ser que seja cirúrgico, pode ser que seja uma colecistite, um empiema. E o controle de foco não é só antibiótico, ele tem que operar, urgente, porque senão ele vai evoluir para choque séptico, tá? Então, controle de foco é tudo que envolve controle de foco. Drenar o pus, tirar o catéter estragado, né, tirar a sonda podre, fazer tudo que é necessário. Tenho que iniciar antibióticos dentro da primeira hora. Isso é extremamente importante. O ILAS sugere esses antibióticos iniciais empíricos. Você colheu o material, acha que o foco é esse, e inicia esses antibióticos. Depois que ele for para a UTI, nós vamos dar sequência correta daí para frente, tá bom? Isso tem que ser avaliado juntamente com a CCIH e a flora local. Eles vão avaliar se são necessários. Mas essa é a sugestão que ele faz para a gente começar. Terapia adjunta, isso aqui é em ambiente de UTI, né? O corticoide, sangue, sedação, ventilação, blá, blá, blá. E aqui é um passo a passo que ele dá a ideia, né? Sepse, hiperperfusão, é PAM baixa ou lactato alto. Vocês vejam que ele tira aquele E lá do consenso e usa o OU. Cultura mais antibiótico, acesso central ou AVP calibroso, 30 ml por quilo de corticoide, de cristalóide. Isso aqui é onde você identificou a sepse, no andar, no PS, no centro cirúrgico. Aonde foi? Não tem escrito aqui, primeiro passo, pedir vaga na UTI, não tem. Tá? Porque botar um catéter calibroso, abrir um soro, colher cultura e fazer antibiótico, qualquer lugar desse hospital é habilitado para isso. E aqui depois mais lá para a gente mesmo, né? PAM, nora, parâmetros clínicos e variáveis já do intensivista, que aí é especialista, não tem jeito. Para aguardar, identifique a sepse precocemente,
Fluidos, fast and furious, não fica com pena. Abre o soro no doente, que é isso que ele precisa. Antibiótico, menos de 1 hora. Avaliar sempre a flora local, a resistência e fatores relacionados ao hospedeiro. É HIV? É imunossuprimido por transplante? A gente tem muito aqui. E isso a CCH, em comunhão com a equipe, vai definir qual é o melhor antibiótico para esses doentes. NOR é a droga de escolha. Perseguir o clearance do lactato. O lactato é extremamente importante para ser colhido lá no evento inicial. Ultrassom é melhor que PVC para a resposta a fluidos, aqui é na UTI. Encharque primeiro e seque depois. Não tenha pena de dar soro para esse doente. E PIB elevado também é lá para a gente. A sepsia é um jogo, né? Tipo um banco imobiliário. Cada hora uma bactéria, um parasita, um vírus, eles vão definindo quem é que vai provocar mais estragos. E a gente está ali, ó, só tentando escapar disso. Obrigada, gente. Tem pergunta, alguma coisa? Não, né? Você quer usar? Alô. Pessoal, muito bom dia. Meu nome é Marcos, sou diretor clínico aqui do Hospital Meridional. Para dar continuidade aqui no nosso ciclo de palestra, primeiramente agradecer a todos os palestrantes até o momento. Nós convidamos uma pessoa hoje que foi um paciente nossa, que nós tivemos aqui há aproximadamente 1 ano, e que passou por isso tudo que a gente está falando aqui. E eu achei interessante que ela pudesse falar um pouco como foi a experiência do outro lado, o que ela passou, o que ela sentiu, como é que foi feito o diagnóstico, se ela já sabia alguma coisa a respeito disso. E, gentilmente, ela deixou o compromisso que ela estava fazendo hoje para poder vir até aqui. Queria convidar a Rovena, então, para poder vir falar um pouco sobre a sepsia aqui para a gente. Bom dia, meu nome é Rovena, eu tenho 41 anos e na gravidez do meu segundo filho, eu tenho um de 5 e uma de 1 ano. Na gravidez da minha segunda filha, eu tive uma gravidez ótima, até 15 dias antes de ganhar. Ela estava prevista para o dia 2 de maio, mas no dia 14 de abril, mais ou menos, eu comecei a sentir mal. Senti muita dor, dor abdominal, dor aqui atrás, e muita falta de ar, tudo. Já estava com diabetes gestacional, que é tudo normal de final de gravidez. E aí o médico falava, isso é final de gravidez, é final de gravidez. Fiz um ultrassom, estava tudo bem com a bebê, diabetes controlada. E até que no dia 27 de abril, no feriado de 21 de abril, eu falei para o meu marido, eu não consigo mais trabalhar, porque eu não estou conseguindo dirigir, de tanta dor que eu estava sentindo. E aí o balanço do carro doía a minha barriga. E já estava muito presa também, prisão de ventre há muitos dias, e não conseguia comer, já estava sem fome, muito fraca, andava encostando nas paredes. E o médico achando que era final de gravidez, normal, 15 dias para ganhar, a gente fica assim mesmo. E a minha primeira gravidez não tinha sido assim. Eu falei, bom, vai ver que cada um é uma, né? Então. E aí, no dia 27 de abril, eu fiquei desesperada. Eu falei, não pode ser normal. Eu falei, não pode ser normal, isso está doendo demais, eu não estou aguentando. Aí, no dia 28 de abril de manhã, eu liguei para o meu médico chorando, que eu não sou de ficar ligando para o médico, né? E como ele já tinha me acompanhado na primeira gravidez, ele percebeu que o negócio era sério. Aí eu falei, olha, eu não estou aguentando, eu não aguento mais, eu não consigo andar, eu não consigo comer, eu não vou no banheiro, eu não consigo fazer nada. E aí ele falou, você quer ganhar hoje? Eu falei, quero. Aí ele falou, então tá, me encontra meio-dia lá na maternidade. Aí eu fui, cheguei de cadeira de roda porque eu não conseguia respirar me doía, tudo. E aí, quando eu cheguei na maternidade, desci de cadeira de roda, porque eu já não conseguia andar, mas consciente. Me lembro de tudo isso. E aí, ganhei,
Maria nasceu ótima, graças a Deus, não teve contato nenhum com a infecção, né, não teve contato com nada. E na hora que ela nasceu, o meu marido estava comigo na sala, e depois ele comentou comigo, ele falou que achou estranho, porque o médico, quando nasce, a Maria não veio para mim, eles saíram direto, ele e o pediatra. E ele falou, depois ele perguntou a enfermeira falou, não, o procedimento novo é assim. E, na verdade, não era. A minha filha estava fedendo, depois vieram conversar com a gente, ela estava com um cheiro ruim, que já era a infecção. E aí eu fui para o quarto, né, voltada à anestesia, ela foi tomar banho, depois ela veio para mim, tiramos foto, fui para o quarto. Só que eu não voltava da anestesia, e aí eu já não me lembro de muita coisa, me lembro de flashes, me lembro de algumas coisas. A minha cunhada falou que eu tomei banho, eu não me lembro de ter ido tomar banho. Meu marido falou que me deu janta, e eu reclamando da janta o tempo todo, eu nem me lembro de ter jantado, não me lembro de nada. E aí depois eu só me lembro que o médico chegou no dia que era para eu ter alta, né, eu ganhei na quinta, eu fui sábado para a UTI. No sábado, o médico falou para mim que eu ia ter que, me pediu para botar a mão assim, e aí eu me lembro disso, que eu não conseguia. Eu falava, gente, o que está acontecendo comigo? Na minha cabeça eu estava bem, eu não sabia que eu estava tão mal. E eu mesma falava assim, nossa, eu não estou conseguindo colocar a mão. Eu falei, deve ser cansaço, né? 2 noites sem dormir, bebê pequeno, eu achando que estava tudo bem. E aí fui para... O médico falou, olha, vou mandar você para a UTI, porque a gente fez uns exames e a gente não está sabendo, tem que ver o que você tem. Não está sabendo, não, né? Temos que ver o que você tem e que você teve uma hemorragia. Aí me falaram que eu tive uma hemorragia. Aí eu falei, tá bom. Aí vim para a UTI, no Meridional. E lá aí começaram, o meu marido ligou para um médico, um amigo nosso aqui, né, o doutor Marcos, que aí o Marcos não estava aqui, mas pediu para eu filmar e viu que a situação era séria e falou com os médicos de lá que pediu para começar já o antibiótico, que não iam começar um antibiótico, né? Iam deixar eu sair daquele jeito. Aí começaram o antibiótico lá, não tinham o que ele queria, e aí começaram um outro antibiótico. Eu cheguei aqui no dia 30 de abril, no sábado, e aí eu já não me lembro de muita coisa. E muita coisa eu estou falando aqui que me contaram, porque eu não me lembro de verdade. E aí, quando eu só me lembro do médico que chegou aqui, doutor Rafael, ele gritava muito comigo, e eu falava assim, gente, por que ele está gritando? Eu pensava, né? Por que ele está gritando? E eu falei, eu estou normal, eu estou ouvindo o que ele está falando, ele não precisa gritar. Depois ele me falou, você estava perdendo a consciência, eu não podia deixar você perder a consciência. E, para mim, estava tudo normal, eu não percebia que eu estava mal. E ele perguntava, você sabe que dia é hoje? Eu falava, gente, esse médico só pode estar... Eu pensava, né? Só pode estar doido, me pergunta que dia que é hoje. E aí ele, você sabe, você ganhou neném, é menino ou menina? Eu falei, gente, claro que eu nem sei se eu respondia. Na minha cabeça eu estava tudo normal, eu estava conversando com ele, mas ele falava que eu nem respondia, que às vezes eu demorava assim 2 minutos para responder uma pergunta, assim, seu bebê é menino ou menina? Eu demorava 2 minutos para responder. Então, eu estava perdendo a consciência, mas eu não tinha essa consciência. E aí fui para a UTI. No primeiro dia eu não me lembro de muita coisa, tentaram pegar uma veia e não conseguiram aqui, aí no final conseguiram pegar uma veia aqui, que eu não sei o nome, mas para me medicarem mais rápido, eu estava muito inchada, tentaram pegar veia no braço, não conseguiam, tentaram pegar em vários lugares, não conseguiam, aqui não conseguiu, e aí eu fiquei na UTI 10 dias. 10 dias. E nesses 10 dias, no início, eu estava muito constipada também, e lavagem de dia e de noite, muita dor, né, abdominal, não conseguia levantar. E eu recebi uma visita eu esqueci o nome dele, o médico
doutor Isaac, da equipe de transplante. Eu não tinha noção da gravidade, da equipe de transplante de fígado. E eu estava sozinha na UTI na hora, não tinha visita, e ele falou assim, eu sou da equipe de transplante de fígado, eu vim ver como que você está. Aí eu falei, como assim, transplante de fígado? Eu falei, gente, será que eu vou fazer um transplante de fígado? Pensei, né? Eu falei, nossa, estão me escondendo alguma coisa. Aí, na visita do meu marido, perguntei a ele falou, não, eu só estou vendo como você está e tal. Perguntei ao meu marido a gravidade, ele falou que não era tão grave assim e tal, né? E aí, 3 dias antes de eu sair, fui melhorando gradativamente. Graças a Deus, não tive nenhuma piora enquanto eu estava na UTI, não tive nenhuma piora. Foi até uma surpresa para mim. Eu imaginava a UTI um lugar frio, as pessoas não conversam, está todo mundo morrendo, né? Eu imaginava isso, não trabalho nessa área, então eu imaginava a UTI isso. E foi super bem atendida, enfermeiras maravilhosas, técnicas maravilhosas, a Rose está ali, me acompanhou também. Os médicos ótimos, atenciosos. E aí eu fui só melhorando, graças a Deus, melhorando, cada dia melhorei, e aí terminei de tomar antibiótico no quarto, depois do 10º dia, eu acho, fui para o quarto, fiquei mais uns 4 dias no quarto, e graças a Deus agora está tudo bem. 3 dias antes de eu sair da UTI, os médicos vieram conversar comigo, me dizer o que eu tive. E eu fiquei surpresa, porque eu não pensava que eu estava tão mal, que eu tinha chegado tão mal, a um nível tão ruim, né, quase morrendo, os órgãos parando, eu morrendo, e eu achando que estava normal, que estava bem. Eu não tinha a menor consciência, não tinha. E, graças a Deus, não tive sequela nenhuma. A nefrologista que me acompanhou, a doutora Daniela, né, falou, olha, é um milagre você não ter uma sequela, não precisar de diálise, de nada, de remédio, você está ótima, vida normal, aí cuidado com o seu fígado, que você já usou uma vida. E é um milagre, assim, eu estou bem, não tenho sequela nenhuma, não tomo remédio, nada. E Maria está bem, minha filha não teve contato nenhum, e graças a Deus, essa é a minha história. Eu só tenho a agradecer. Bom, mais uma vez, obrigado, Rovena, pela brilhante participação aqui. E o mais importante de tudo, para a gente perceber, assim, que não é um diagnóstico difícil para fazer, não é um diagnóstico que precisa de uma UTI para ser feito. Esse diagnóstico pode ser feito no pronto-socorro, dentro da casa do paciente. A gente tem que pensar que a sepse existe. Então, se a gente tiver isso na cabeça, que a sepse existe e que pode ser sepse, a gente começa a pensar diferente, a gente começa a pensar mais cedo na recuperação desse paciente. Crucial para essa patologia é, de fato, o tratamento precoce. Quanto mais cedo a gente começa o tratamento, mais cedo o resultado aparece. E se a gente demora a tratar esse tipo de paciente, infelizmente a chance de vir a óbito é muito grande. No caso da Rovena, por exemplo, talvez por uma falta de informação até das outras equipes assistentes prévias à chegada no hospital, não tinham percebido que era um quadro séptico, e sim provavelmente uma infecçãozinha que não ia acontecer nada demais. Então, quando a gente percebeu que o quadro de fato era séptico, o paciente já estava com uma alteração do nível de consciência, fazendo alteração hepática, a gente começou o tratamento precoce, e é esse o resultado que a gente espera de fato. O paciente tratamento precoce vai ter uma alta precoce, vai ter um desfecho favorável. Todos nós somos responsáveis por esse tipo de tratamento, por esse tipo de reconhecimento. Como a doutora Ediane falou, assim, é importante que todos nós façamos a nossa parte, não é responsabilidade de uma pessoa, de um grupo de médicos ou só enfermeiros, a responsabilidade é de todo mundo, e também a responsabilidade é da sociedade para reconhecer que essa patologia existe, que é uma patologia que mata mais do que câncer, e a gente muitas vezes desconhece, a gente não sabe do que se fala. Há alguns anos já a gente tem batalhado bastante, principalmente nessa data, para que o reconhecimento para todos os profissionais da área de saúde e também profissionais de outras áreas da sociedade em geral reconheçam que essa é uma doença importante. A gente vem ganhando aos poucos a percepção da sociedade que do reconhecimento da sepse é importante para a gente quer que a sepse entre na pauta de discussão de todos os dias, de todos os lugares, de todos os momentos,
para que a gente consiga, de fato, tratar esses pacientes da forma mais precoce possível. Só por curiosidade, quanto mais cedo a gente trata a sepse, além de você ter um desfecho mais favorável, menos recursos da saúde a gente gasta. Ou seja, quanto mais cedo a gente reconhece a sepse, menos dinheiro a gente tem que gastar para ter um resultado positivo. Se a gente demora muito a reconhecer esse paciente, a gente vai gastar rios de dinheiro da saúde pública, principalmente, e não necessariamente a gente vai ter um desfecho favorável. A gente demora a iniciar o tratamento, gasta muito dinheiro e o paciente mesmo assim vem a óbito. A quantidade de óbito que a gente tem no Brasil por conta da sepse é extremamente alto, extremamente grande ainda, infelizmente. A gente vem melhorando muito pouco. Nós hoje somos um país subdesenvolvido mesmo, somos um país de terceiro mundo para o tratamento de sepse. Somos muito bons, de uma forma geral, em vários tipos de patologia, mas na sepse, infelizmente, a gente tem problemas. A gente tem um estudo recente que o ILAS fez parte também, que mostra a epidemiologia da sepse no Brasil, e é assustador descobrir que ainda não se consegue fazer um diagnóstico tão simples. Ou seja, não precisa de máquinas especiais, não precisa de médicos especiais, precisa de pessoas empenhadas em querer fazer o diagnóstico e querer fazer o tratamento, para que a gente consiga ter histórias positivas como a gente teve aqui da Rovena. A gente vai passar um vídeo agora, que é de uma blogueira que passou um caso semelhante, e a gente gostaria de compartilhar com vocês também. Oi, gente, eu sou a Grazi, do Instagram, @GraziGervasoni. Eu sou paranaense, mas eu moro em Boa Vista, Roraima, há 16 anos. Sou contadora, pedagoga e nas horas vagas eu tenho um blog que fala sobre viagens e meu Instagram também. Viajar para mim é um combustível que faz com que a minha vida tenha mais sentido, mais emoção. Eu adoro conhecer países exóticos, lugares diferentes, culturas diferentes. É o que me mantém viva. Eu viajei, acabei ficando uns dias no Rio de Janeiro. Eu comecei de madrugada, eu senti uma dor muito forte no pé da barriga. E como eu estava sozinha, eu não consegui descer até a recepção do hotel. Prometi que assim que chegasse em Boa Vista, eu ia procurar um médico para ver o que era, porque eu nunca tinha sentido aquela dor antes. O que aconteceu? Cheguei em Boa Vista, aquela correria que você chega, volta a trabalhar, 1001 coisas para fazer, não fui ao médico. E até que uma semana depois, eu estava em casa, sozinha, e eu comecei, 1h pouco da manhã, comecei a sentir a mesma dor. Corri para tomar o remédio que eu tinha tomado da outra vez, não passou a dor. Quando deu 6 horas da manhã, que a minha irmã viu a mensagem, ela veio correndo, me pegou e eu fazia muita ânsia, eu tinha muita dor, eu falava, corre comigo porque eu não tô aguentando, me leva para o hospital que eu vou morrer. O que aconteceu foi que eu quase perdi a minha vida e que eu tive uma sepse. Chegando lá eu convulsionei, só que o problema foi que quando eu cheguei lá eu precisava entrar numa UTI. E estava tudo lotado, não tinha vaga na UTI, me colocaram no corredor, me colocaram um remédio para baixar a febre e eu convulsionando. Foram mais de 3 horas para me reanimar, para me trazer de volta. Eu estava em confusão mental, eu não me lembro de nada, eu fui reanimada. Eu me lembro que os médicos mandavam ela segurar na minha mão e gritar, chama ela de volta, chama ela de volta. Mas enfim, depois que me estabilizaram um pouco, eu fui levada para UTI, foram 3 dias de UTI e mais 4 dias no quarto do hospital. Eu estava com uma infecção de urina, que só foi detectada depois que aconteceu tudo isso. A dor da pedra era tão grande que estava cobertando a infecção de urina, o que teria sido resolvido com um simples exame de sangue. E assim, gente, eu não me lembro de nada, eu não me lembro nem do quarto da UTI, para falar a verdade. Eu me lembro vagamente das pessoas indo me visitar e conversar comigo na UTI. Eu me lembro só quando eu fui para o quarto. Eu passei muito mal mesmo. E assim, eu quis contar tudo isso para vocês, porque eu sei que vocês estão aí falando sobre sepse e mostrar que eu estou viva, mas eu só estou viva graças à forma como eu fui tratada, como eu fui atendida, como correram comigo. Acho assim que tem que correr, gente. Tem que correr na hora que acontece, não tem que pensar em nada, sair correndo, procurar um hospital mesmo, porque é sério, se eu não fosse atendida a tempo, eu não teria sobrevivido, eu não estaria aqui. E assim, quando eu fui melhorando e eles viram que meu nível de consciência estava bom, tudo, nem eles acreditavam, porque o caso foi tão sério
tão sério que, assim, eles não acreditavam mesmo. Mas, graças a Deus, foi uma equipe grande, deu tudo certo. E eu estou aqui hoje para contar o meu relato para vocês. E estou aqui feliz, agradecida por Deus ter me dado mais uma chance de vida para eu poder continuar explorando esse mundo afora. E, assim, e dizer para vocês que não é fácil. E assim, no final de tudo, eu estava sem plano de saúde e como no HGR não tinha a vaga na UTI, tiveram que me levar para a Unimed. Nem preciso dizer para vocês o tamanho das despesas que ficaram lá. E assim, ainda estou tendo que lidar com isso. Mas nada vai me tirar a felicidade de ter a vida de volta, então não vai ser isso que vai me abalar. Espero poder ter ajudado vocês um pouquinho, contribuído com tudo isso que vocês estão vendo aí sobre a sepse, e eu sobrevivi. Você também pode sobreviver. Bom, pessoal, gostaria de agradecer muito a presença de todos vocês, em especial toda a equipe organizadora. Foi um evento que foi feito com muito carinho para vocês e para todos nós, na verdade. Acho que, mais uma vez, ano que vem estaremos aqui de novo, mas nesse intervalo de um ano, a gente gostaria muito que vocês disseminassem essas informações, lessem a respeito, entendessem, começassem a trabalhar mais em relação à sepse. Quanto mais precoce, mais a gente vai salvar vidas, para que a gente tenha cada vez mais desfechos favoráveis como esse que a gente está contando aqui. Muitos pacientes morrem de sepse, então, são pacientes que a gente está contando as histórias boas aqui, mas muitos pacientes ainda morrem de sepse. Então, é a nossa responsabilidade a gente virar esse jogo, a responsabilidade nossa, profissional da área de saúde, nossa da sociedade, de entender um pouco mais essa doença e reverter esse jogo. Queria convidar aqui os palestrantes para tirar uma foto oficial, quem tiver aqui ainda. Agradecer a todos os presentes, foi uma honra e um orgulho muito grande para a gente, mais uma vez também a toda a equipe organizadora. Depois eu queria tirar uma foto com todo mundo aqui, se possível, na frente. Bom, obrigado a todo mundo que está em casa também assistindo a gente, foi uma maravilha. Desculpa o improviso de algumas coisas, mas assim, é importante também que vocês em casa tenham gostado, que possam divulgar cada vez mais essas informações relacionadas à sepse. E obrigado a vocês também. Bom dia.